Olá, sejam bem-vindos ao canal Explicando Fatos. Há cerca de 1,6 milhões de anos atrás, nadava em nossos oceanos o maior tubarão que já viveu na Terra. E o maior predador vertebrado da história. O megalodonte. Alguns fatos atuais apontam que esse animal vive no oceano nos tempos atuais. Será possível isso? A pergunta que fica é: será que o megalodonte ainda vive nos oceanos? De acordo com o nosso conhecimento, os megalodontes eram ridiculamente gigantes. Modelos feitos com mandíbulas, e outros restos de fósseis, indicam que os megalodontes atingiam um comprimento entre 15 a 20 metros, 3 vezes maior que os tubarões brancos aproximadamente, e com cerca de 50 toneladas, ou seja, faria um tiranossauro rex parecer o mais dócil dos animais. Eles estavam no topo da cadeia alimentar, e se alimentavam de presas grandes como golfinhos e baleias. A ciência diz que os megalodontes foram extintos, e provavelmente nós nunca saberemos ao certo o porquê, mas deveríamos agradecer a isso, uma versão gigantesca de tubarão branco, com mandíbulas grandes o suficiente para engolir um rinoceronte, ou partir embarcações ao meio. Certamente faria uma nadada no mar ou um simples passeio de barco, muito menos agradável. Algumas pessoas estão convencidas de que ele ainda possa existir. Alguns documentários induziram muitos a acreditar que eles ainda vivem escondidos no oceano, mas a verdade é que ninguém possui evidências diretas que sugerem que eles ainda existam. É muito difícil provar que algo não existe, mas isso não significa que os megalodontes não estão à sua espera, em algum lugar por aí. Inúmeros relatos de pessoas que testemunharam a aparição de grandes tubarões ao longo da história, e também várias ilustrações de tubarões gigantescos, até mesmo algumas fotografias que foram exaustivamente exploradas pela mídia, alimentam a crença de que ainda existam megalodontes. Os celicantos, e o tubarão boca grande. Os celicantos são espécies extremamente antigas de peixes, que foram consideradas extintas desde o fim do período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos. No entanto, para o grande entusiasmo da comunidade científica, um foi capturado em 1938, e outro em 1952. Desde então, muitos foram vistos em todo o mundo. Sabemos agora que há uma pequena população desses antigos peixes, mas que definitivamente vivem em águas muito profundas, no leste do continente africano, além de outro que foi encontrado recentemente próximo à Indonésia. Os celicantos são espécies bem difíceis de se identificar. Eles normalmente vivem em grandes profundidades, e gastam muito de seu tempo em cavernas. O tubarão boca grande foi descoberto apenas em 1976, esse tubarão que se alimenta de plânctons, e pode chegar a até 15 pés, 4,5 metros de comprimento, é portanto bem grande. Sim, isso evidencia que espécies de tubarão, ainda que relativamente grandes, podem passar despercebidos pelos nossos radares, e ficarem anos escondidos nos oceanos sem serem notadas. Então, se ainda nos tempos modernos, estamos descobrindo espécies de tubarões, que pensávamos que estavam extintas há milhões de anos, um megalodonte poderia estar escondido em águas profundas do oceano, passando despercebido por nossa detecção. Nós sabemos que exploramos apenas uma pequena porção de nossos oceanos, menos de 5% do fundo do mar foi explorado, e até menos disso possui amostras biológicas. No entanto, sabemos que os tubarões vivem aproximadamente 3.660 metros de profundidade, se há comida o suficiente lá embaixo para alimentar baleias de até 18 metros, provavelmente é o suficiente para alimentar um megalodonte. Porém, o megalodonte parece ter se adaptado melhor a águas quentes e rasas perto da costa, e não há nenhuma evidência de que ele possuía quaisquer especializações que lhe permitisse sobreviver ao frio intenso do fundo do mar, mas não podemos descartar mais de 1 milhão de anos de evolução,
seria tempo o suficiente para que o animal se adaptasse a essas regiões mais frias. Apesar de relatos de testemunhas oculares serem notoriamente não confiáveis, e impossíveis de se confiar, houveram numerosos e consistentes casos de tubarões gigantes, testemunhados por fontes confiáveis. Como o horrível tubarão esbranquiçado, de mais de 30 metros, que apareceu na ilha de Brockton na Austrália, em 1918, o qual foi visto por vários pescadores de lagosta experientes, e os relatos de aparições continuam a acontecer. Mas se o megalodonte existe, por que ainda não capturamos? Um megalodonte vivo, provavelmente seria muito pesado, forte, e difícil de se capturar, seja por acaso ou planejado utilizando equipamento de pesca convencional. Milhares de redes espinhais seriam perdidos todos os anos. A verdade é, nada disso é a prova de que o megalodonte existe. A ciência crê, com base no seu estudo de comportamento e habitat, em sua extinção no período Pleistoceno, o que é um alívio, pois já imaginou você dar um mergulho em mar aberto, e uma mandíbula enorme surge em sua direção? O megalodonte é melhor extinto, não é? Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu o assunto de hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe. Até a próxima!